A Igreja Boas Novas em Guarabira convida você a se tornar um patrocinador desse canal e da obra missionária em Guarabira, com a sua melhor oferta, para que possamos fazer mais e melhor. Por ser um ministério independente, sua participação é muito importante para a expansão do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Se inscreva nesse canal, compartilhe os nossos vídeos, dê o seu like, ative o sininho para receber mais notificações, diga de onde está nos acompanhando. Plante a sua semente de fé através do número da conta ou da chave Pix. Geralmente as pessoas que fazem isso, aparece o nome da pessoa. Nós pegamos o nome dessa pessoa e colocamos no caderno de oração. Vamos para a mensagem de hoje. David Poichou: o poder de proclamar palavras específicas da quarta dimensão que você recebeu por meio da oração e da palavra. Como foi dito anteriormente, a atitude mental e a linguagem estão estritamente ligadas uma para a outra, de modo que, para se usar uma linguagem positiva, ativa e criativa, deve haver uma transformação na maneira de pensar em busca de se alcançar o pensamento divino. Para transformar nosso pensamento e linguagem no pensamento e na linguagem de Deus, devemos moldar nossa vida com a oração e a palavra, até chegarmos ao nível de proclamar a palavra rema da quarta dimensão. Por meio da oração, podemos semear em nosso coração o pensamento divino. É necessário, porém, orar intensamente. Há quem argumente que a oração não consiste em quantidade, e sim em qualidade. Entretanto, isso não está correto. A oração permite que mantenhamos uma relação mais profunda e estreita com Deus. Alguns oram durante 15 ou 30 minutos, outros oram durante 1 hora. Há aqueles que dedicam mais de 1 hora diária para a oração. Podemos fazer uma analogia entre o tempo que alguém dedica para a oração e a visão que o profeta Ezequiel teve do rio no templo. Isso está em Ezequiel, capítulo 47. Para os que oram durante 10 minutos por dia, a oração é como a água que chegou ao tornozelo do profeta. Com a graça do Espírito na altura do tornozelo apenas, não se pode vencer o mundo pela fé. Para os que oram durante 30 minutos por dia, a oração é como a água, na visão que chegou ao joelho do profeta. Em comparação com a água que chegou ao tornozelo, esse ponto é mais alto. Mesmo assim, para aquele que dedica esse tempo para a oração, é extremamente difícil alcançar o êxito na vida. Para os que oram durante 1 hora diariamente, a oração é como água que chegou à cintura do profeta. Pode-se dizer que esses se encontram ligados ao poder de Deus. Contudo, os que oram por mais de 1 hora diária nadam no rio da graça do Espírito Santo. Se você mergulha nesse rio, vive pelo poder do Espírito Santo. Assim devemos orar, no mínimo, mais de 1 hora todos os dias. Obviamente, orar é como trabalhar arduamente, o que não é nada fácil. Além do mais, isso não só implica esforço físico, como também gera um ataque espiritual. O que o diabo mais odeia são as orações dos santos. Por isso, ele tenta reduzir o tempo dedicado para a oração, pondo diante deles as mais diversas desculpas. Só existe uma forma de enfrentar Satanás: orar mais de 1 hora por dia. Determine e pratique, ore, pedindo que você vença o diabo pelo poder de Deus. Desse modo, você experimentará o mundo espiritual da quarta dimensão. Começará a ver as coisas sob o ponto de vista de Deus de forma clara, concisa e limpa, e começará a viver pelo poder de Deus. Todo aquele que não vive de acordo com sua fé não passa de pó, por mais que tenha toda a autoridade, poder e glória.
Quem não vive edificando justiça em seu coração vive na ilusão. Quem perdeu a justiça não passa de pó, ainda que tenha muitas riquezas. Em segundo lugar, devemos semear a palavra no solo de nossos pensamentos. A maneira mais eficaz de semear a semente do pensamento de Deus em nosso coração é semear a palavra em nosso pensamento. De Gênesis a Apocalipse, a Bíblia apresenta o pensamento de Deus. Se vestirmos a armadura do pensamento de Deus, poderemos conseguir coisas que jamais imaginaríamos conseguir com a força humana. Se você pedir ao Senhor que lhes dê uma palavra e o Senhor o conceder, milagres ocorrerão. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. João capítulo 15 e o versículo 7. Quando nos referirmos para a palavra, pensamos na Bíblia, que é o Logos, ofertando a todos os homens a palavra de Deus para nós. É por meio dele que conhecemos Deus e sua graça. Entretanto, existe outro tipo de palavra que nos permite experimentar o mundo espiritual da quarta dimensão, a palavra rema. Esta é a palavra que o Espírito Santo inspira especialmente do Logos. A razão por que a palavra rema é importante deve-se ao fato de a palavra que se encontra contida na letra penetrar no pensamento do cristão, apegar-se a ele e operar o milagre. É por isso que se diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Cristo, ou seja, a palavra rema. Qualquer pessoa pode ler o Logos e conhecer Deus e sua graça. Para obter a fé da quarta dimensão, porém, é necessário receber a palavra rema, dada por divina inspiração do Espírito Santo. O famoso evangelista e pastor D.L. Moody referiu-se à fé baseada na palavra rema da seguinte maneira: orei durante muito tempo para que Deus me desse fé. Eu aguardava que a fé caísse do céu como uma rajada de vento. Entretanto, a fé não chegava para mim. Até que um dia eu li Romanos capítulo 10 e o versículo 17 que diz: a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Percebi que estava orando equivocadamente, pedindo fé a Deus, sem abrir as páginas da Bíblia. A partir daquele instante, passei pela experiência de ver minha fé crescer rapidamente, lendo e examinando a Bíblia todos os dias. Além disso, a palavra rema me ajuda a superar os obstáculos, pois move o mundo espiritual da quarta dimensão. Laura Wilson, medalhista e ganhadora da medalha de ouro na plataforma de 10 metros nos Jogos Olímpicos de Sydney, havia sofrido uma fratura na perna direita e seu treinador decidira que não a consideraria para a Olimpíada. Todavia, ao ler Filipenses capítulo 4, versículos 13, que diz: tudo posso naquele que me fortalece, ela sentiu uma grande inspiração. Tratava-se da palavra rema para a sua vida. Ela meditava e confessava a palavra repetidas vezes durante o dia e deu graças por ela. A palavra rema começou a dominar seus lábios. Wilson lia e confessava essas palavras dezenas de vezes ao dia. O segredo da repetição é ouvir a palavra de Deus novamente, o mesmo pensamento de Deus que se lança e volta para nós como bumerangue. Quando escutamos a palavra rema repetidamente, o poder que ela contém transforma nossa mente e nosso corpo. Não se trata de parapsicologia ou controle mental. Trata-se de aplicar o poder do Evangelho para a nossa vida. Uma vez que a palavra governa nossa linguagem e sai da boca, volta aos nossos ouvidos, aumenta a fé e opera o milagre. Por meio da confissão de fé, essa medalhista, Laura Wilson, pôde superar a lesão e receber a medalha de ouro. Nem todos experimentam esse tipo de milagre. Laura teve de orar, clamar e ler a palavra com o propósito de experimentar o mundo da quarta dimensão. Foi nesse percurso que o Espírito Santo lhes deu a palavra rema e ela creu no plano de Deus
e no plano da quarta dimensão, que seria curada de sua lesão. Em consequência, pôde participar dos Jogos Olímpicos e ganhou a medalha de ouro, tal como havia pensado e confessado. O poder que transforma vidas por meio da quarta dimensão manifesta-se quando recebemos e confessamos a palavra rema. É fundamental semear a palavra de Deus em nosso coração. A palavra ganha novamente a vida quando nós aceitamos a palavra de Deus como a palavra rema em nossa mente. A palavra opera ativamente em nossa mente e dessa maneira governa a nossa vida. A confissão tem influência positiva sobre nosso futuro e nos guia para uma vida de bênção. A boca fala do que o homem guarda em seu coração. Tanto é assim que, quando ouvimos uma pessoa falar, podemos prever como será a sua vida no futuro. Isso se deve ao fato de a vida depender da maneira de pensar e de a boca ser o reflexo do que se guarda no coração. Acima de tudo, o cristão deve crer que Jesus Cristo é o dono de seus pensamentos e permitir que seus pensamentos e linguagem permaneçam debaixo da influência do Senhor Jesus Cristo. Essa é a chave pela qual se alcançará o êxito mediante a espiritualidade da quarta dimensão. Portanto, desenvolva a linguagem da quarta dimensão por meio do pensamento. A palavra pronunciada tem o poder de atar e desatar a vida. No entanto, a maneira de pensar é o que dá forma e cor para as palavras. Portanto, o simples fato de perguntar o que você pensa é importante. Os lábios falam do que a pessoa pensa. E o que se fala com os lábios muda o futuro da vida. Portanto, devemos submeter a forma de pensar com o objetivo de proclamar a linguagem da quarta dimensão. Na vida de Davi, podemos observar que a linguagem da quarta dimensão provém da maneira de pensar. O homem foi criado para falar o que pensa, portanto, deve encher sua mente de arrependimento, de identidade e da vitória na cruz. É nesse nível que você pode orar e proclamar a palavra rema. Essa é a técnica pela qual podemos desenvolver a linguagem da quarta dimensão mediante nossa maneira de pensar. Que Deus abençoe a todos vocês, em nome de Jesus. Pessoal, deixe-me agradecer a companhia de todos vocês. Muito obrigado de todo o coração. Dê uma olhada se você está inscrito no canal. Estamos trazendo toda uma série de mensagens do pastor Poixô. Palavras que trazem felicidade. Que Deus abençoe ricamente. Dê um like aí para fortalecer o canal e o vídeo seja recomendado para mais pessoas. Ative o sininho. Deixe o seu testemunho. Diga de onde você está nos acompanhando. Muito obrigado aos colaboradores, ofertantes e dizimistas do canal que estão abençoando a obra missionária da Igreja Boas Novas em Guarabira também. Muito obrigado de todo o coração. Muita paz, muita luz. Sucesso na sua caminhada.